Eu acabei de responder uma pergunta que me fizeram sobre essa atitude de hoje do ministro, o ministro Vingador aqui lá, Flávio Dino. E eu tava falando, né, isso não me assusta. A atitude dele não me assusta nem um pouco. É meio que esperado já, sabe? Isso mais cedo ou mais tarde vai ser assim, vai intensificar ainda mais, vai piorar. Se não for na nossa geração, será nas próximas, não sei. Em algum momento isso se tornará mais intensivo, mais difícil. Então isso não me assusta. O que me assusta, sim, é a quantidade de cristãos que permanecem calados diante disso, sabe? Porque, então, percebe só. Em primeiro lugar, se ele quer falar sobre teologia, porque o ministro usou um versículo bíblico para isso, né? Ou pelo menos usou as escrituras. Ele diz que Jesus era o príncipe da paz. E de fato ele é. Mas o fato de Jesus ser o príncipe da paz não quer dizer que nós sejamos pacifistas, que nós não façamos orações imprecatórias, orações que peçam, clamem a Deus justiça, e uma justiça dura sobre o homem mau. Então, o ministro quis usar de teologia para combater um pastor. Teologicamente, então, ele já está errado, né? Teologicamente, ele está errado porque ele não é capaz de usar as escrituras. Mas não só não é capaz, ele manipula as escrituras para impedir um pastor de usar as escrituras. Então, teologicamente, está errado. Legalmente, está errado. Por quê? Porque o país que nós vivemos, ele é, em tese, um país laico, uma nação laica. O Estado é laico. Isso quer dizer o quê? Que no campo religioso nós temos liberdade. Nós temos liberdade religiosa. Ou seja, o pastor ele não está nem um pouco, nem um pé fora da linha da liberdade que ele tem em usar uma passagem das Escrituras com uma alusão às Escrituras, uma passagem bíblica, Salmo 3 fala isso, e não é o único salmo, em uma oração, em uma petição quanto ao presidente. Então a nação é laica. E aí o ministro ele falha nisso também. Por quê? Porque ele não tem como privar um pastor de se expressar em sua fé, porque o Estado é laico. Ele não está acima do Estado, esse ministro. Ele não está acima da religião, ele não está acima da lei, e a lei nos garante essa liberdade religiosa. E, em terceiro lugar, socialmente ele está errado. Por quê? Porque uma coisa é ele discordar e dizer assim, isso que tu tá falando é muito pesado, eu não concordo com isso. A pessoa dizer, ei, tu não deveria falar isso não convém. Ou o cara chamar a atenção, ei, tu é um pastor, tu deveria controlar mais tuas palavras, que fosse. Mas ele vai além. Ele usa as escrituras manipulando para combater um pastor, e ele coloca o Estado para investigar esse pastor, para ir atrás desse pastor, para perseguir esse pastor. Então, não é só uma discordância, não tá no campo das ideias, sabe? Não, ele utilizou-se da máquina pública, ele colocou a Polícia Federal para ir atrás desse pastor. Então, ele está errado em todos os âmbitos possíveis. E eu volto ao que eu tinha falado lá no começo. O que me impressiona de verdade, o que me impressiona, o que me assusta, não é a atitude desse cidadão, não é a atitude desse ministro, desse vingador. Não é isso. O que me impressiona é ver os cristãos calados, porque não foi a única atitude desse governo que tem agido dessa forma. O STF, o Supremo Tribunal da Federação, tem agido como se não existisse lei, como se ele fosse a própria lei. Então, muito do que nós temos visto é só uma demonstração grátis do que realmente virá. E desde já o cristão deveria se posicionar. Se legalmente nós já não conseguimos, por quê? Porque o STF ele está maquinado, ele está aliado a esse governo. Além disso,
o próprio governo, na pessoa do ministro, do próprio presidente e muitos outros, estão utilizando-se do seu poder para ir atrás de pessoas que discordam deles, inclusive pastores. Então, legalmente nós já não temos voz, nós vamos perder ainda mais. Logo eles vão aprovar essa lei da censura, isso vai passar, eles vão conseguir. Então, o que sobra para nós? Não é no campo das ideias, não é na política que nós venceremos alguma coisa. Acostume-se com essa ideia, acostume-se com isso. Quanto antes tu aceitar isso, melhor. Não é algum político que vai entrar lá e vai colocar as coisas no seu devido lugar, que vai resolver. Se tu pensa isso, tu é tolo e está enganado. Não será no campo da política. Nós precisamos de alguém acima disso para resolver a situação. E esse alguém é esse Senhor, é esse Jesus, que o ministro enganadamente está pensando que é aquele hippie, né? Aquele pacifista. Ele acha que Jesus é um carinha paz e amor que passa a mão para todo mundo e tudo bem, vamos perdoar. Sendo que ele provavelmente não leu o Apocalipse. Apocalipse, Jesus mesmo menciona, ele explica, ele antecipa de que ele não vem mais para ganhar tapa na cara. Agora ele vem para ele manchar suas roupas de sangue. Ele ficará com as suas vestes manchadas de sangue, porque ele colocará as coisas no seu devido lugar. Então, é isso que nós deveríamos estar falando. Nós deveríamos estar pregando mais, falando mais do Evangelho, anunciando esse Jesus, esse Senhor que veio sim, tomou muito tapa na cara, mas que não tomará nenhum mais. Nenhum mais. Então, lembre-se disso. Nós não vamos conseguir nada na política. Nós não vamos conseguir nada por militância, por ideologia. Não. Nós vamos conseguir algo, sim, no poder do Evangelho, no poder no nome de Jesus, anunciando este nome. E é isso que os cristãos devem fazer. Enquanto os cristãos estiverem pagando de isentões, de pessoas que, quanto mais caladas, melhor, nós estaremos sofrendo essas censuras. Pastores vão pagar por isso. Por quê? Porque o pastor não tem escolha. O pastor tem que dar a tapa à cara. O pastor ele foi chamado nas Escrituras para defender o rebanho e para falar. E enquanto ele falar, estes maus estarão perseguindo, estarão indo atrás. E você, meu irmão, você, minha irmã, deveria estar antecipando isso, se dando conta disso e sabendo que ou você defende o evangelho com unhas e dentes, ou você está ajudando o homem mau, está ajudando o mau governo, está ajudando as forças malignas para prevalecerem e fazerem isso contra os teus irmãos. Lembre-se disso, pregue Jesus, a tempo e fora de tempo, enquanto é tempo.